A filosofia. Toda organização nasce dos sonhos de um empreendedor ou de um pequeno grupo de empreendedores que, pioneiros, vislumbram oportunidades para realizar algo. A despeito das dificuldades, trabalham até conseguirem alcançar seus ideais. Isso acontece sempre, quer tratemos de um empreendimento comercial ou de uma ONG. É assim que, sempre, tudo começa. Mas organizações têm existência muito mais longa que a dos seus idealizadores originais, mas dia menos dia os fundadores acabam desaparecendo. Para manter seu espírito empreendedor e sua visão idealista, as organizações recorrem aos princípios que refletem as intenções e aspirações, que impulsionaram os pioneiros a arriscar muitas vezes tudo que tinham na construção de um empreendimento. Princípios são uma garantia de preservação da personalidade especial, sonhada pelos fundadores para sua organização. Quem idealizou o Clube de Aventureiros, por exemplo, também teve um sonho pelo qual lutou bastante, até conseguir vê-lo tornar-se realidade. O mesmo acontece com você e seus colaboradores, quando fundam um clube em sua igreja local. Vocês idealizam e trabalham muito até conseguirem viabilizar o sonho. Vocês também precisam tomar decisões em resposta ao seu ambiente, reagir ao apoio ou resistência das comissões da igreja local, à falta de informação dos pais, ao entusiasmo das crianças, às instruções recebidas da associação, missão e etc. Vocês também precisam de planos para prever e preparar cada etapa do caminho que desejam percorrer. Vocês também precisam de princípios. Princípios estabelecem muitas vezes indiretamente os planos e ações que podem ou não podem ser escolhidos para a organização por seus atuais ou futuros dirigentes. Não é incomum o gerente ou diretor de uma empresa recusar um contrato, desfazer um acordo ou perder dinheiro numa negociação apenas porque a conduta exigida para obter uma vantagem não combina com o perfil de nossa organização. Agora, imagine a importância dos princípios para uma organização totalmente idealista, altruísta, abnegada, como é o caso dos aventureiros. Você sabe que ninguém recebe nada, em termos de salário, pela atividade que desenvolve no clube. Ninguém sobe de cargo por ensinar ou liderar bem os meninos e meninas. Pelo contrário, é muito comum líderes de aventureiros gastarem dinheiro de seu próprio bolso, perderem dias de trabalho, horas de sono e oportunidades de lazer ao se envolverem com este ministério. Claro que há vantagens em dirigir um clube de aventureiros, especialmente se você é pai ou mãe e percebe os efeitos do clube sobre os filhos, seus e de outros, mas não dá para pôr na ponta do lápis estas recompensas intangíveis. Os princípios, para continuarem existindo, precisam ser respeitados o tempo todo. Não haverá jamais uma situação em que se possa pôr de lado os princípios, porque eles não se aplicam ao caso. No dia em que isso acontecesse, o princípio já não seria mais princípio, mesmo se estivesse escrito com muita arte. No hall de entrada de sua igreja local, virou letra morta. É como o sal que se tornou insípido. Só serve para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 1. Ideais dos aventureiros. O Clube de Aventureiros adotou 2 ideais para identificar o tipo de pessoa que se envolve em sua organização: o voto e a lei do aventureiro. Princípios são como os amigos. Não precisam ser muitos, mas devem ser os melhores possíveis. Os melhores princípios possíveis são simples, curtos, objetivos, mas desafiadores, requerendo elevados padrões pessoais de quem se disponha a abraçá-los. É importante ressaltar que os ideais de que estamos falando não são ideais das crianças do Clube de Aventureiros, são os ideais de todos os aventureiros em geral, não importa a idade ou função. O voto do aventureiro.
O voto do Aventureiros é uma promessa especial que precisa ser muito bem compreendida antes de podermos proferi-la e vivê-la. Vamos estudar o voto profundamente neste capítulo. Isso é importante porque, como um princípio de nossa organização, o voto vai determinar nosso modo de viver e conviver dentro do contexto do Clube de Aventureiros e para além dele em todos os nossos outros relacionamentos. O voto do aventureiro resume-se a uma frase: por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Vamos esmiuçá-lo para entender cada um dos pedacinhos que o compõem. Por amor. O amor é uma das características mais humanas que existem. Nós a herdamos de nosso Criador. Na falta de sinônimos para expressar quem é Deus, o evangelista João diz que Deus é amor. Coisas feitas por amor transcendem todas as demais. Pessoas se sacrificam por amor, se superam por amor, se limitam por amor. Jesus morreu por amor. Não há ação mais impressionante em toda a história. Incentivar a realização de qualquer coisa por amor é dar-lhe uma origem muito nobre, um poder muito forte, uma capacidade muito eficiente. Outra coisa sobre o amor. Amor gera amor. Amor é uma das poucas coisas que ficam maiores, se você reparte com os outros. Uma curiosidade sobre o amor é que seu antônimo, o contrário do amor, não é o ódio, é a apatia. Quando uma coisa não faz a menor diferença, é tão sem importância que a desconsideramos totalmente. Será muito difícil amá-la. Por isso, prometer algo por amor requer que consideremos e reflitamos sobre aquilo que estamos prometendo. O amor é também um sentimento intenso. O amor se importa. O amor dá e pede atenção. Por isso mesmo, amar uma causa ou um ministério pode levar as pessoas a realizarem verdadeiras proezas. A Jesus. Jesus é o motivador de tudo que se faz ou se fez, de bem e de bom neste mundo. Seu nome tem um poder especial, você já sabe. Em nome de Jesus, tanta coisa foi feita que mesmo as pessoas que conviveram pessoalmente com ele não conseguiram contar tudo. É o que diz o Evangelho segundo João. Jesus, pois, operou, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versos 30 e 31. Crer no nome de Jesus é o primeiro passo para ter vida em seu nome. Ter vida em seu nome é o que nos leva a agir em seu nome. Pedro e João, por exemplo, estavam entrando no templo em Jerusalém quando alguém lhes pediu uma esmola. A resposta deles demonstra como haviam aprendido a ver, além do desejo das pessoas, a real necessidade delas. Veja o que disse Pedro, segundo o relato bíblico. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Os discípulos davam aquilo que tinham, e o que tinham valia muito mais do que a prata ou o ouro. No caso de João e Pedro, foi inevitável testemunhar acerca de Jesus depois do que aconteceu na porta do templo. Tanta gente estava interessada em saber mais sobre o que ocorrera, e Pedro não desperdiçou a oportunidade. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versos 10 e 12. O livro dos Atos dos Apóstolos narra as consequências dessas e outras proezas que aqueles cristãos primitivos realizaram, mesmo sofrendo a oposição das autoridades e dos poderosos. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de que Deus os tivesse considerado dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos, capítulo 5, versos 41 e 42.
Será que nós e nossas crianças, hoje em dia, podemos esperar viver experiência semelhante? Em nome de Jesus, sim. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, dos versos 9 a 11. A excelência deste nome Jesus deve nos impressionar e a nossas crianças, a ponto de nos levar a realizar estas coisas, já descritas e muitas outras preditas pelo próprio Jesus. O seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 1 João, capítulo 3, verso 23. Isso trará para a nossa vida atual e futura uma bênção cuja preciosidade nem sequer suspeitamos. É algo que se refletirá em nós para toda a eternidade. Verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 4. Farei. Este é o núcleo da promessa envolvida no voto do aventureiro. Há dois grupos distintos no mundo, hoje: quem faz e quem procura ou encontra feito. Quem faz as coisas acontecerem faz diferença no mundo. O mundo evolui graças à sua contribuição. Quem apenas espera que outros façam, deixa de contribuir para a felicidade sua e dos outros ao seu redor. O verbo está conjugado no futuro, mas não é um futuro distante, é um futuro imediato. Do ponto de vista de uma criança, como são a maioria dos aventureiros, seria fácil pensar que este farei seja algo para quando se esteja educado, estudado, crescido, possuidor de diplomas, cheio de status e títulos, bem-sucedido e reconhecido. Pelo contrário, este farei refere-se à sua e à minha próxima ação na vida. Focaliza-se na oportunidade seguinte para fazer algo. Este farei é como um veredito de absolvição por tudo que se podia ter feito e não se fez, desde que se aproveite a primeira chance disponível para fazer. Farei é assim, não algo para o nebuloso e incerto futuro, mas sim a sua e a minha determinação para o próximo presente que encontrarmos pela frente. Sempre. Não bastasse o que o verbo farei já diz, sozinho ainda se acrescenta um advérbio poderoso como sempre. Sempre. Indica constância e consistência. É o agora e o ontem, o amanhã e qualquer outro tempo que se possa imaginar. Sempre é sempre. Alguma coisa que se promete fazer sempre indica não haver sequer a possibilidade de se deixar de cumprir a promessa. Nunca. Perceba, as palavras nesta pequena frase que serve como nosso ideal parece que fazem parte da mesma família. Amor, Jesus, sempre. Não dá para ser mais forte do que isso. Sempre. Também não permite acomodar as situações ao nosso gosto ou à nossa conveniência. Não há um tempo em que se possa escapar de uma promessa que inclua a palavra sempre. O meu. Provida a oportunidade de salvação individual do homem, Deus o há de julgar individualmente por aquilo que ele, não seu pai, não sua mãe, não seu irmão, não seu cônjuge, não seu pastor, não seu inimigo, não seus filhos, não seu vizinho, fez. É uma coisa muito boa para se saber. Deus deseja de mim apenas aquilo que eu posso dar, nada mais, nada menos. Ou será que Deus deseja receber dos meninos e meninas que convivem conosco no clube de aventureiros nada mais, nada menos do que o que sempre quis, o que cada um deles puder dar-lhe? Nada há mais que pedir, nada há menos também. Se esta palavra estivesse sozinha, isolada de todas as demais, talvez constituísse um desafio intransponível para a maioria de nós. Se fosse o melhor, ao invés de ser o meu melhor, somente o primeiro do ranking poderia se apresentar diante de Deus. Mas quando ele pede o meu melhor, leve em conta os meus limites e as minhas potencialidades. Avalia-me não em comparação com os outros, mas em comparação comigo mesmo, antes, durante e depois dos meus esforços. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10.
Eis um verso bíblico por excelência, para falar do meu melhor. Esta é a perfeição com a qual Deus deseja que sejamos perfeitos, como Ele mesmo, nosso Pai que está nos céus, é perfeito. Por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Não se admire com a simplicidade das palavras ou a pequena extensão desta promessa. Ela tem os ingredientes necessários para inspirar e motivar os aventureiros, pessoas com 6, 7, 8, 9 anos de idade. Ao repetirmos esta promessa, lhe damos força, que repetir o voto do aventureiro tem efeitos muito poderosos sobre os meninos, meninas e adultos. Está fora de questão. O que se pode questionar é se a repetição dos votos, quando você não os está nem cumprindo, nem se esforçando por cumpri-los, equivale a enfraquecê-los cada vez mais. Você não cumpre o que votou, repete a promessa que não cumpriu, torna a não realizar o que prometeu num círculo vicioso. Como podemos fortalecer ao invés de desgastar os votos? Basta cumpri-los, além de somente declará-los. Lei do Aventureiro. Vamos agora ver outro ideal do clube, a lei do aventureiro. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Os 5 artigos da lei indicam um perfil pessoal a ser perseguido por todos os que estão envolvidos com o clube de aventureiros. Quando alguém recita a lei, está declarando sua intenção de ser um tipo muito especial de pessoa. A lei do aventureiro indica, ao mesmo tempo, um produto e um processo, dos quais depende todo o programa do clube. A lei do aventureiro é curta, tem apenas 5 virtudes ou qualidades, como são os dedos da mão. Cada uma das qualidades listadas são um produto acabado, com um fim e objetivo a ser perseguido e produzido pelo aventureiro. São alvos a serem alcançados, mas cada uma dessas qualidades é também um processo que está em andamento, visando melhorar a vida do aventureiro naqueles aspectos listados na lei. Embora possamos já ter avançado bastante em nosso desenvolvimento de um determinado item da lista, certamente haverá necessidade de muito trabalho para melhorar em outros aspectos. Por exemplo, alguém pode ser muito obediente, mas pouco bondoso ou nada reverente. Alguém pode ser muito prestativo, mas não tomar o devido cuidado com suas palavras ou pensamentos, a fim de que sejam puros. Cada um destes alvos representa um desafio igualmente grande para crianças e adultos, pois os seres humanos em geral são avessos a estas virtudes. Além de tudo, somos sempre levados naturalmente a nos afastar de Deus, que, já está dito no próprio texto da lei, é o único capaz de nos ajudar a sermos verdadeiramente obedientes, puros, reverentes, bondosos e colaboradores. O desafio dos adultos fica ainda mais difícil quando tomam consciência de que, obrigados a cumprir este ideal em si mesmos, precisam traduzir tal desafio para os meninos e meninas compreenderem, aceitarem e se entusiasmarem por cumpri-los em suas próprias vidas. Traduzir isto para sua língua é vital, porque eles raramente ou nunca poderão realizar ativamente algo que não compreendam. Assim, não deveríamos jamais nos satisfazer com a recitação dos ideais de maneira mecânica, nas reuniões e cerimônias, porque isso, como vimos, só contribui para minar a força destes princípios. Utilize histórias, encenações, parábolas, experiências pessoais dos aventureiros, notícias de jornal, recortes de revistas, jogos, brincadeiras e ensine sempre os itens da lei do aventureiro na língua dos aventureiros. Isso é necessário sempre. Não permita que uma reunião se passe sem que, em algum momento dela, haja ao menos alguma alusão a um ideal dos aventureiros. Não é a dose maciça de idealismo que confirma os ideais no coração das crianças. É a contínua administração de doses pequenas e regulares, significativas. Faça um pouco disso todo dia e você verá quanto se constrói a longo prazo. Jesus me ajuda a...
Deslocar o foco de atenção da pessoa do aventureiro para outro lugar pode dar à criança a falsa ideia de que não é ela mesma a grande responsável por sua própria melhora. Em contrapartida, como todos nós sabemos, a natureza do homem é, desde o seu nascimento, atraída para o mal e não para o bem. Ele carece de um poder externo, a ele mesmo, para conseguir ser bom. É preciso equilibrar estes dois extremos, fazendo a criança responsável por aquilo que é seu dever e dependente naquilo que não vale a pena nem tentar sozinha. Uma das melhores estratégias para obter resultados é falar com as crianças ao invés de falar para elas. Falar com qualquer pessoa pressupõe a disposição de ouvir, além de somente falar. Curioso, dá-se o nome de diálogo a esse tipo de abordagem, porque a palavra logo se desloca em duas direções. Se você pensar no aventureiro como uma pessoa que ele realmente é, mesmo que em miniatura, verá que as mesmas leis o regem, como a todos os demais seres humanos. Assim, tomar tempo para conversar com as crianças de modo que aprendam de suas próprias experiências como é difícil melhorar seus defeitos, mas também como isso é possível, com seu esforço e a ajuda divina, tornará palpável o ensino. A melhor ocasião para tal aprendizado, acredite se quiser, é quando acontecem problemas. Não há nada que ensine mais do que uma crise. O mundo das crianças contém oportunidades de sobra para brigas, egoísmo, inveja, mentira, cobiça, medo, frustrações e etc. O modo como se administra estes conflitos é determinante para viabilizar o aprendizado. O líder sábio se apoia nestas ocorrências indesejáveis em seu trato com a pessoa do aventureiro, muitas vezes em particular, para mostrar como a natureza humana é difícil de dominar e como a ajuda de Deus é preciosa para isso. Cada vez que orarmos com a criança nestas ocasiões, estaremos ensinando-lhes o caminho para a sala de audiência, de quem unicamente pode julgar, condenar ou absolver, e o melhor de tudo, ajudar-nos a não errar novamente. Ser obediente. Ensina-se obediência prioritariamente sendo obediente. Desagradável como seja esta perspectiva, o método de ensino por excelência, especialmente com crianças, sempre foi e talvez jamais deixe de ser o exemplo. Observe as crianças. Você ficará impressionado com a habilidade que elas têm para aprender justamente o que não queremos ensinar-lhes. É uma das coisas mais comuns deste mundo, ver pais mal educados falarem aos seus pequeninos: "Seja educado, filho", com a maior naturalidade, sem perceber que o que na verdade estão dizendo é: "Não seja educado, meu filho". Não importa quanto ou com que tons de voz lhes falemos, as crianças serão pequenas cópias daqueles com quem convivem. A obediência é uma coisa estranha para o ser humano, porque pressupõe seguir as determinações e fazer a vontade de outra pessoa que não nós mesmos. Em muitas circunstâncias, obedecer equivale a abnegar-se, o horror supremo de nossa sociedade egocêntrica e apaixonada por si mesma. Mas há maneiras muito persuasivas de conseguir obediência. Uma delas é saber comandar, o que, diga-se, só se aprende obedecendo às ordens de algum bom comandante. Bom comandante é aquele que fundamenta cada um de seus comandos na necessidade e benefício da obediência, para o grupo e para o indivíduo dentro do grupo, ficando ele mesmo comandante e sua vontade pessoal em posição francamente secundária. Um dos métodos mais fortes de ensinar obediência é obedecer junto. A liderança é uma ciência e uma arte alicerçada sobre princípios imutáveis e características pessoais e ambientais muito variáveis. Os princípios imutáveis, como o próprio nome diz, não podem ser mudados. Temos que aprendê-los e nos adaptar a eles. Já as características pessoais são amplamente modificáveis. Por exemplo, quando um líder utiliza as palavras, define que tipo de resposta obterá. Isso é um princípio imutável de comunicação. Por isso, o líder precisa tomar todo cuidado com suas palavras e com a entonação que dá a elas.
A resposta dos comandados será um reflexo disso. Uma das palavras mais poderosas dentro do arsenal dos grandes líderes é vamos? Note a pontuação utilizada. Indica o entusiasmo de quem pergunta, mas também a espera pela concordância das outras pessoas. É um impulso para frente que aguarda a liberação. Vamos? Coloca o líder dentro do mesmo barco que os liderados. Por isso, o pronome predileto dos líderes é nós. Mesmo o vá ou faça pode ser mais eficiente na forma de você poderia ir? Ou você pode, por favor, fazer? Explicar a situação em virtude da qual se determina uma conduta ou se impõe uma restrição é outro modo de garantir obediência, com vantagens superiores. Ensina a lei da causa e efeito e da ação e reação. Ensina a imaginar opções e selecionar dentre elas. Mostra a utilidade da ordem emitida, dentro do contexto atual. Deus, a maior de todas as autoridades, tem mandamentos para toda a sua criação. Mas estas leis existem para o bem de suas criaturas e não em função de algum desejo ou necessidade dele. A experiência de obedecer pode motivar mais obediência. Quando se emitem ordens que trarão boas consequências para quem obedece, e estas consequências realmente aparecem, tanto os obedientes como os desobedientes aprendem o valor da obediência. Incômodo como seja, estamos colocando quase toda a responsabilidade pela obediência sobre quem deseja ser obedecido. Não existe outra maneira mais apropriada de abordar este tema. Uma coisa a lembrar sobre obediência e desobediência é que elas ficam facilmente contaminadas com a conduta apresentada pelas crianças em outros contextos de suas vidas. Se a criança é rotineiramente desobediente na escola e na família, não espere um milagre no clube de aventureiros, ao menos nos primeiros momentos. Os pais de hoje precisam ser ensinados a obter obediência, especialmente porque eles têm o direito de utilizar recursos para consegui-la, que estão totalmente fora de nosso alcance, gostemos ou não. Obediência, educação e muitas outras coisas começam em casa. Os filhos não são nossos, são dos pais deles. É por isso que o Clube de Aventureiros depende tanto de uma parceria consciente e consistente entre os pais e a liderança. Agora, uma boa notícia. É muito comum os aventureiros levarem para casa a inclinação para a obediência, pronta e decidida, adquirida no clube. Cada dia fica mais difícil. O mundo se especializou em seduzir as pessoas para as coisas mais sujas e desprezíveis que conseguiu inventar. Os jovens, especialmente, têm sido um alvo predileto da mídia para fumarem, beberem e adotarem os mais baixos costumes e as mais reprováveis condutas possíveis. Na verdade, o louvor do mal na sociedade moderna é tão generalizado e altissonante que se chega a sentir vergonha por não ser mal. As virtudes se originam na mente como, ao que parece, tudo mais, mas no caso da pureza, a influência da mente tem um peso ainda maior. Todo mau traço de caráter é em si uma contaminação, mesmo enquanto ainda não se passa de uma simples ideia ou pensamento. Você tem que ser desobediente em sua mente, antes de demonstrar no exterior. Mas por incrível e injusto que pareça, você pode ser obediente apenas no exterior, sem contudo ter uma mente obediente. E isso é impureza. Nos motivos, embora pareça obediência nos atos externos, ensinar pureza é ensinar conhecimento e determinação pessoal, pois a pureza está fora do alcance de qualquer outro sensor humano. Somente a própria pessoa pode chegar lá, no íntimo dela mesma, e averiguar o grau de pureza ali existente. Ser puro é como um incêndio que se alastra por nossas palavras e atos, intenções e atitudes, sem que possamos detê-lo. Moisés falava em Deuteronômio 6 das virtudes que os pais deviam pôr diante dos filhos, nos mais diversos formatos, para, quer assentando-se, quer andando pelo caminho, expô-lo sempre ao que houvesse de melhor para seu aprimoramento. Paulo recomendava tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude ou louvor como objeto permanente do pensamento dos filhos de Deus. Filipenses 4:8. Estes são conselhos mais do que apropriados, embora nem sempre fáceis de seguir. Ser reverente. A lei e o voto são diferentes, ao menos num aspecto. A lei é uma promessa que foi feita primeiro, não por nós, mas por Deus. Nós apenas a repetimos para não nos esquecermos dela. Ela está espalhada por toda a Bíblia. Veja, eu serei contigo, Jesus me ajuda. Que se apodere da minha força e faça paz comigo, Jesus me ajuda. Tudo posso naquele que me fortalece, é igual a Jesus me ajuda. Você, sem dúvida, conhece outros versos bíblicos que correspondem a Jesus me ajuda. A frase pode também ser um pedido. Jesus, me ajuda? Ele é o que vive sempre para interceder. Ele se compadece porque primeiro padece como todos nós. Ele será conosco. Passemos nós pelo fogo ou pelas águas. A seta voando de dia, a mortandade assolando de noite. 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nada disso nos traz medo, porque estamos abrigados à sombra do Onipotente descansando. Salmo 91. O Senhor é o nosso pastor. O que nos pode faltar? Poderíamos citar páginas e mais páginas da Bíblia, sem esgotar as possibilidades. Eis uma razão para fazermos os meninos e meninas memorizarem e compreenderem o texto sagrado, ao considerarem quem é Deus, como Ele age, quanto nos ama, o que já fez por nós, eles não conseguirão ser irreverentes. A razão por que muita gente é hoje em dia irreverente para com Deus não é a sua intenção de ofendê-lo ou desagradá-lo, é o desconhecimento acerca dele. Se é isso, temos um remédio infalível para resolver o problema: conhecê-lo, como é nosso privilégio conhecer. Ore muito com suas crianças, leia muito sua Bíblia, demonstre a eles as melhores atitudes de um aventureiro no culto, no sermão, na oração, no louvor e na igreja. Dê exemplos de reverência, nos quais elas possam se espalhar. Chame em seu auxílio os pais, as mães e demais adultos de sua igreja. É um esforço que vale a pena, tanto para esta vida como para a eternidade. Ser bondoso. Jesus, no seu mais longo discurso registrado, Mateus 5, fala de gente bem-aventurada, feliz, por desenvolver virtudes e passar por experiências especiais em suas vidas. De todas aquelas bem-aventuranças, a única que retorna sobre a própria pessoa que a apresenta é a misericórdia. As duas raízes latinas que formam esta palavra tão especial são misere e cordis. Poderíamos traduzi-las como sendo a capacidade de colocar o coração, cordis, na miséria alheia, chorar com os que choram, fazer aos outros o mesmo que gostaríamos que alguém nos fizesse. Se estivéssemos na mesma situação, lembra um pouco a oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Perdoa-nos como nós mesmos perdoamos os outros. Mateus 6, verso 12. Em outra ocasião, falando sobre o julgamento final, Jesus indicou a característica que distinguiria os escolhidos dos rejeitados: misericórdia para com os necessitados. E Jesus acrescenta: quando o fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Desde o Velho Testamento ressoam estas palavras: Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Assim, ser misericordioso, o mesmo que demonstrar bondade, é um atributo daqueles que se parecem com Deus. Esta é a glória suprema dele. É o que ressalta na descrição da única pessoa que o viu face a face. É o que se deve se destacar também nos seus filhos. Ser bondoso é ser parecido com Deus. A poesia de um antigo hino diz o seguinte: Deus não tem mãos, senão as nossas, para o bem praticar. Deus não tem pés, senão os nossos, para ir ajudar. É na luz do nosso sorriso que Deus mostra ver esperança. Deus chora ao lado do aflito, as lágrimas que nós derramamos. Deus consola seus filhos através dos nossos lábios. O abraço de Deus é bem visto nos braços que nós lhes emprestamos. Deus escolheu depender da nossa bondade,
para que a sua bondade pudesse ser reconhecida pelas outras pessoas. Vendo as nossas boas obras, elas glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Um ditado conhecido sobre este tema diz assim: quer ser infeliz? Pense em si mesmo. Se isso é verdade, o contrário também deve ser. Quer ser feliz? Não pense em si mesmo. Pense nos outros. Procurar a felicidade alheia é o melhor meio de encontrar a própria felicidade, para poder viver assim. Necessitamos de um coração de carne, não de pedra. Precisamos de um coração parecido com o de Jesus. Olha ao seu redor. Há pobres, doentes, idosos, indefesos, desamparados, necessitados de toda ordem. Que campo vasto para semear a bondade! Conte histórias aos aventureiros sobre atos de bondade. Bondade aos fracos e pobres, aos irmãos e colegas, aos que sofrem e até aos animais. Ser colaborador. Crianças gostam de ajudar e vivem se oferecendo para isso. Muitos pais e mães e líderes matam esta disposição tão salutar, impedindo que as crianças participem nas tarefas. Anos depois, estes mesmos adultos ralham e gritam e suspiram por ajuda, mas não podem mais conseguir aquilo que lhes era oferecido gratuita e livremente pouco tempo antes. Ser colaborador é um aprimoramento de ser obediente ou bondoso. A marca registrada do colaborador é a iniciativa. Ser prestativo é ajudar antes que isso seja obrigatório. O obediente não toma a iniciativa, apenas reage às ordens que recebe. O bondoso não toma a iniciativa, só corresponde benignamente às necessidades que encontra. O colaborador se antecipa em prestar serviço. O colaborador está sempre a postos para fazer os outros felizes, confortáveis, satisfeitos. No contexto dos meninos e meninas em idade de aventureiro, maneiras muito menos filosóficas e idealistas precisam ser encontradas para promover o desejo de servir. Por exemplo, o egoísmo natural das crianças e o seu desejo irrefreável de ganhar sempre e não perder nunca pode ser um campo frutífero para trabalhar à disposição de tornar-se um colaborador. Ao tomar a iniciativa de reconhecer a vitória e os méritos alheios, a criança pode aprender a dominar-se e ser bom esportista, quando perde e quando ganha. Parece que é muito mais fácil ensinar alguém a ser um bom perdedor do que o reverso da moeda, saber ganhar. Algumas pessoas se tornam tão insuportáveis quando vencem que, velada ou declaradamente, todo mundo torce para que sejam derrotadas. Aqueles que têm sempre sucesso naquilo que fazem podem se deixar levar pela ilusão de que são melhores do que os outros, são superiores aos demais ou que os outros não se esforçam o suficiente, já que para eles ter sucesso é uma coisa fácil e natural. A atitude demonstrada pelas crianças nesta questão pode fechar as portas para muitas amizades, causar frustrações e ressentimentos de toda espécie. Por isso mesmo, ensinar o hábito do serviço é uma das muitas contribuições inestimáveis que podemos dar à vida das crianças. Isso lhes garantirá a melhor utilidade nesta vida e um passaporte para aquele lugar, onde ser colaborador é ser o maior.